Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já mete o dedo no like aí, se inscreve aí, que vai estar ajudando muita gente aí. E hoje estamos aqui com o canal do Delton, todos os créditos a ele. E sem enrolações, vamos ao vídeo. Olha, vai piorar e vai piorar muito. Embaixadora do Brasil em Washington, ela procura Trump para resolver a crise, leva uma porta na cara e Lula cogita confiscar o dinheiro das empresas americanas para retalhar o Trump. Meu muito bom dia para você nesse sábado muito esperado, em que nós acordamos com 8 dos 11 ministros do STF, mais o PGR e todos os seus familiares com vistos para os Estados Unidos cancelados e com a entrada barrada naquele país. Ou seja, bom dia aí só para você que tem visto americano ou para quem ainda não tem, mas pelo menos não está barrado de ter, igual aos nossos ministros do STF. Eu tô aqui na estrada agora, indo para um evento que eu vou te contar qual que é lá no final do vídeo. E neste nosso segundo encontro com Justiça do dia, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como a Embaixada do Brasil em Washington levou uma porta na cara do Donald Trump e ouviu o que não queria ouvir. Em segundo lugar, você vai rir e vai ao mesmo tempo se desesperar comigo quando eu te falar, quando eu te mostrar o que o governo brasileiro está pensando em fazer para retalhar o Trump. Bora lá então para o nosso primeiro tema, direto ao ponto, com esta apuração aqui do Lorival Santana na CNN. Acompanha aí comigo. Estamos numa escalada. Uma fonte americana contou hoje que a embaixadora brasileira Maria Luísa Ribeiro Viotti, ao voltar ou ao interromper suas férias anteontem, lá em Washington, ela procurou o Departamento de Estado e não foi recebida. E disseram para ela que era tarde demais para procurá-los. Ao mesmo tempo, o Eduardo Bolsonaro, aparentemente sendo favorecido com um processo sumário, rápido, um fast track para a concessão de visto de residência, tendo um apoio de um centro lá na Universidade Internacional da Flórida, que é custeado pelo governador Ron DeSantis. Estamos numa... Gente, que vergonha, que vexame, que humilhação. Em primeiro lugar, é uma piada que a embaixadora brasileira em Washington, durante a maior crise diplomática da história entre Brasil e Estados Unidos, países que têm mais de 200 anos de amizade, ela estava em férias, no meio da crise. De férias, gente. Dá para entender isso? Dá para acreditar? Só essa informação já nos dá uma dimensão da incompetência do governo Lula de lidar com o que está acontecendo e de entender a gravidade do momento atual. Eles simplesmente não têm noção, gente, eles estão perdidos. O governo americano ameaçando 50% de tarifas nas exportações brasileiras, sancionando, punindo os nossos ministros do STF e, inclusive, o PGR e a embaixadora do Brasil em férias, tomando sua caipirinha, talvez visitando Mickey na Disney, enquanto Eduardo Bolsonaro praticamente tem a chave do Departamento de Estado americano de tanto acesso que ele tem lá, o que o Lorival também mencionou aí nessa matéria, nessa análise que ele fez. Gente, que vergonha! É para deixar todos os brasileiros envergonhados. E aí, ela chegou lá, a embaixadora, e o que ela encontrou? O Trump batendo a porta na cara dela e dizendo, too late, ou seja, você chegou tarde demais. Se você que está aqui comigo ficou tão envergonhado quanto eu, senta o dedo aí no like para que mais pessoas fiquem sabendo desse verdadeiro vexame, dessa incompetência do governo Lula, e a gente desestimula aquela pessoa desavisada, assim, a querer votar de novo nesse cidadão em 2026, para as pessoas perceberem o que a gente está passando e o grau de incompetência desse governo. Agora, bora para o segundo ponto, com a retaliação brilhante que o governo brasileiro está cogitando contra o Trump. Olha o que saiu aqui na coluna do Igor Gadelha no Metrópolis. Olha aí. Ministros vão propor a Lula restringir vistos de autoridades dos Estados Unidos. Palmas, palmas, parabéns para o governo Lula, vocês são gênios, brilhantes. Só que não, né, gente? Qual a autoridade americana que tá louca para vir aqui para o Brasil dançar baile funk no Rio de Janeiro? Me conta aí.
Me conta qual a autoridade americana que está obcecada ali, arrancando os cabelos, porque não vai poder vir para São Paulo fazer compras no Iguatemi. Pelo amor de Deus, gente, isso é uma piada. O governo Lula está perdido, eles não sabem o que fazer. É uma medida totalmente inócua, não resolve nada. Vai virar motivo de chacota entre os americanos e ainda vai escalar as tensões. Imagina o pessoal lá na Casa Branca fazendo piada um pro outro lá. Fiquei sabendo que você vai ter que cancelar aquelas suas férias em chique na Bahia, hein? Gente, meu Deus do céu, tenha misericórdia de nós com esse governo incompetente, incapaz, capenga, bronco que é o governo Lula. É como eu já disse, é um mico lutando contra um gorila, é uma lagartixa contra um dragão, um gatinho de estimação contra um leão. Calma, calma que tudo que está ruim ainda pode ficar pior. Olha essa outra matéria aqui do Estadão. O governo Lula estuda limitar remessa de dividendos de empresas americanas que têm operação no Brasil. Quebra de patentes dos medicamentos também está em avaliação pelo Palácio do Planalto, que espera medidas mais duras de Trump após a operação da Polícia Federal envolvendo Bolsonaro. Gente, trocando em miúdos aqui, a solução brilhante do Lula é limitar as remessas dos dividendos das empresas americanas que atuam aqui no Brasil, ou seja, impedir que elas enviem os seus lucros lá para os Estados Unidos, impedir que elas enviem dinheiro para os Estados Unidos, para os acionistas, para os donos das empresas, o que na prática é um verdadeiro confisco, é um roubo disfarçado que está acontecendo do dinheiro das empresas americanas. Afinal de contas, se o acionista ele não vai ter disponibilidade em relação aos lucros e dividendos, se ele não vai receber isso lá nos Estados Unidos, se o dinheiro vai ficar preso aqui no Brasil, na prática isso aí é um verdadeiro confisco, é um roubo disfarçado, porque o dono do dinheiro ele está perdendo a liberdade de usar um dinheiro que é dele. Sabe quem que já fez isso? Medidas parecidas com essa do Brasil? Venezuela, Zimbábue, Nigéria, a Argentina dos tempos dos desgovernos da esquerda. E isso causa uma insegurança jurídica terrível, porque a gente tem mais de 4.000 empresas americanas atuando aqui. Me digam qual investidor americano que vai querer colocar dinheiro no Brasil depois disso, se ele souber que o dinheiro dele aqui pode ficar preso a qualquer momento. Gente, já era, e não é só americano. Outros investidores estrangeiros também vão olhar para isso e vão pensar duas vezes. Vão dizer, olha, se isso aconteceu com os americanos, todo-poderosos, isso pode acontecer comigo. E eles vão tirar o seu dinheiro do Brasil. Não vão mais investir aqui. É isso que a gente quer? Vai ser uma fuga de capitais insana, até preventivamente. Se eu morasse lá fora e ver bloquear a dos Estados Unidos, eu vou tirar o meu aqui do Brasil. Gente, misericórdia, eles estão loucos, loucos. Olha o que o Leandro Russell ele escreveu aqui sobre isso, ó. Só há um problema. O lastro do real, da nossa moeda real, são os títulos do Tesouro Americano, 370 bilhões de dólares. Não tenho a menor dúvida de que a justiça americana autorizaria o bloqueio desses títulos para pagar as empresas americanas atingidas. Sem nem contar a violenta fuga de capitais que tais medidas provocariam. Gente, é ou não é de chorar? A burrice. Eles vão afundar o Brasil. E se preparem, porque ainda vai piorar muito antes de melhorar. E como eu prometi para vocês, eu tô indo agora pro encontro do Novo, aqui ó, minha camisa nova aí ó. Tô indo agora pro encontro do Novo, em Florianópolis, Santa Catarina, e pense no encontro de um partido político. Para tudo o que você tá fazendo, que isso aqui é urgente e é explosivo. Donald Trump cancela o visto de Alexandre de Moraes, do STF, do PGR e dos familiares. Punidos, enfim punidos, todos sem visto e proibidos de entrar nos Estados Unidos. Chegou o dia, pessoal! As sanções vieram e vieram como fogo chovendo do céu. Vai deixando aí o seu like, porque o momento que você queria chegou e tá aqui. As sanções foram anunciadas pelo Marco Rubio no X. Olha aqui comigo, ó. Ele fez o post em inglês e aqui embaixo tá a tradução, @Potos é o presidente Donald Trump. E ele está dizendo que o Donald Trump deixou claro que o seu governo vai responsabilizar os estrangeiros que sejam responsáveis pela censura de expressão, de falas protegidas nos Estados Unidos. A caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes, do STF, contra Jair Bolsonaro, criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não viola apenas direitos básicos dos brasileiros,
mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo americanos. Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e dos seus aliados no tribunal, bem como dos seus familiares próximos, com efeito imediato. E aí eu comentei embaixo desse post do Rubio, e eu disse, fizeram piadas sobre quem teria o visto cancelado primeiro por Trump, mas Trump foi lá e cancelou o visto de todos ao mesmo tempo, e também dos familiares. Olha aí a notícia dizendo tempos atrás que quando Trump ganhou, os ministros começaram a fazer piadinhas sobre quem teria o visto cancelado antes por Donald Trump, hein? Olha só, quem diria? E quem que foi sancionado, Deltan? Eu conto pra você. Simplesmente todos os ministros do Supremo menos 3, André Mendonça, Nunes Marques e Fux. Sim, gente, Trump sancionou 8 dos 11 ministros do Supremo. Estão sancionados Alexandre de Moraes, Barroso, Fachin, Dias Toffoli, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. E também o PGR Paulo Gonet e os familiares de todos eles. Todos com visto cancelado e proibidos de entrar nos Estados Unidos. E mais, gente, tem ministros do STF com familiares vivendo, estudando e trabalhando hoje, agora, lá nos Estados Unidos. E eles vão ter que arrumar as malas e sair correndo de lá. Ou eles correm o risco de serem deportados, porque estão todos com visto cancelado. Todos marcados como abusadores da Constituição, da lei, do direito, todos marcados como violadores de direitos humanos, envergonhando o Brasil perante o mundo. É uma vergonha total para nós. Pela primeira vez na história, a nossa Suprema Corte é sancionada por violações de direitos humanos que ela foi criada para proteger. Gente, isso, como o Brasil, é muito triste. Embora a gente comemore a punição que venha de alguma forma sobre quem é culpado, sobre quem pratica abusos, como brasileiros, como o Brasil, é muito triste. E para quem tá achando pouco, calma, calma que vem mais. Olha só essa apuração aqui do Lorival Santana que saiu lá na CNN. Acompanha aí. Hoje, e ela prevê que o Jason Miller, que é o assessor do Trump na Casa Branca, já tem o mapa da escalada, do que vai sendo feito contra o Brasil, que é assim que ele atua. E ela prevê que, muito provavelmente, o próximo passo vai ser o congelamento dos ativos, dos bens eventuais que esses ministros e o procurador-geral têm nos Estados Unidos. E aí o próximo passo seria sanções secundárias contra instituições bancárias e financeiras que tenham negócios com eles, para que eles não possam mais, então, acessar, né, o sistema financeiro, já que nenhuma instituição bancária ou financeira poderia atuar sem ter acesso a dólares. Sim. Todas dependem disso. Agora, gente, é a pena de morte financeira. Ou seja, todos vão ser sancionados pela Magnitsky até semana que vem, com bloqueios de ativos que tem fora e com a proibição de relacionamento com instituições financeiras. Essa informação também foi corroborada, confirmada pela Folha de São Paulo, que foi além. Segundo a Folha, o Trump pode mandar até derrubar o sinal de GPS do Brasil, o que seria um verdadeiro caos político, caos econômico, caos social. Isso iria simplesmente destruir o nosso país. Ia parar o agro, parar o Uber, parar a aviação, parar aplicativos essenciais. Uma cena terrível de guerra que ninguém quer que aconteça. E se acontecer, vai ser tudo culpa de Moraes e do Lula, que estão sendo totalmente levianos e irresponsáveis no seu relacionamento com os Estados Unidos, provocando Trump dia sim e dia também. E eu fico imaginando o que aconteceria nesse cenário de caos total. Queira Deus que não aconteça. Mas eu acho que o povo que ainda não acordou ia ter que acordar com um banho de água fria, ia pra rua pedir o impeachment de Moraes no dia seguinte, pelos abusos, pelas provocações e pelas irresponsabilidades. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha isso aqui. Governo dos Estados Unidos diz a bolsonaristas que sanções devem aumentar na próxima semana. Membros do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é o departamento do Marco Rubio, que aplicou essas sanções agora, cancelamentos de vistos, informaram a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro que a revogação dos vistos de entrada para o ministro Alexandre de Moraes e outros integrantes da corte é apenas o começo. Segundo o relato de um integrante do governo americano a bolsonaristas, o Brasil vai ter uma longa semana a partir do dia 21. Gente, dia 21 agora é segunda-feira, deixa eu confirmar aqui, isso, segunda-feira. Longa semana a partir da próxima segunda-feira, com novidades aí contra o Brasil, é a notícia que vem. O presidente Donald Trump, ele teria dito que todas as opções estão na mesa e que a decisão de Moraes de autorizar uma ação contra Bolsonaro nessa sexta-feira hoje foi equivalente a uma declaração de guerra contra ele e os Estados Unidos. Eu vou repetir isso aqui porque isso aqui é extremamente preocupante. A gente é um país
pequeno perto dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é 1000 vezes mais poderoso do que nós em todos os sentidos. Aí, olha o que ele está dizendo. Que a operação de hoje do Alexandre de Moraes contra Bolsonaro, um dia depois da carta do Trump para o Bolsonaro, foi equivalente a uma declaração de guerra contra ele, Donald Trump, e contra os Estados Unidos. Isso me preocupa demais. Segue aqui. Entre as novas sanções cogitadas estão aumentar as tarifas de 50% para 100%, adotar punições em conjunto com a OTAN e até o bloqueio do uso de satélites e GPS. Moraes e outros membros da corte também estariam sujeitos à chamada Lei Magnitsky, que impede uma série de operações financeiras, entre outras punições. Que a gente possa estar orando para que as sanções, as punições, elas atinjam os culpados e não recaiam sobre os inocentes. Que os brasileiros inocentes possam ser preservados das consequências dos abusos daqueles que são tiranos e abusam do seu poder em Brasília. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Fala pessoal, o que vocês estão achando de tudo isso que tá acontecendo no nosso Brasil aí? Esses 2 dias estão cheios de notícias bombásticas. Donald Trump aí manda carta para Bolsonaro. Moraes já um dia depois já mandam uma busquem a pressão na casa de Moraes. Estamos aqui no Conexão Política aqui, pessoal. Autoridades brasileiras. Europa revoga visto de Moraes e aliados e familiares. Após a ordem de tornozeleira contra Bolsonaro, Secretaria de Estado Marco Rubio diz que perseguição política do ministro do STF fere liberdade básica e terá consequências internacionais em larga escala. O governo dos Estados Unidos revogou o visto de entrada do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal STF e de seus aliados e de seus familiares imediatos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, dia 18, pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio. Em publicação nas redes sociais, a medida ocorreu no mesmo dia em que Moraes determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, aliado do presidente Donald Trump. O presidente Donald Trump deixou claro que seu governo responsabilizar estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos, a caça às bruxas política do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra o Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos, escreveu Rubio no X do tweet. Antigo tweet, né? Portanto, ordenei a revogação dos vistos de Moraes e seus aliados no tribunal, bem como seus familiares próximos, como feito imediato. Então, o que vocês acharam de tudo isso aí, pessoal? A resposta já veio. Foi um tapa aqui, um soco aqui. Rapaz, o negócio tá sinistro, pessoal. Cada dia que passa é uma paulada nova que acontece. Comente aqui nos comentários o que vocês estão achando. E não se esqueçam de deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações. E quem puder aí tá apoiando o canal sendo membro, vai estar ajudando muito. Com 1,90 você já consegue ser membro do canal e vai estar fortalecendo muita gente aqui. Obrigado a todos e até a próxima.